E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Gabi, e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o Book Haul do primeiro semestre de 2026. Sim, eu esperei 6 meses para poder juntar aqui um certo número de livros novos para vir comentar com vocês, e já adianto para vocês que entraram 12 livros novos para a estante nesse meio tempo, e isso é muito mais do que costuma entrar, mas é porque eu acabei dando umas passeadinhas a mais no sebo nesse primeiro semestre. Enfim, não vou ficar enrolando aqui no início, eu já vou começar aqui a mostrar essa lista de livros novos para vocês, mas antes disso eu gostaria de pedir para vocês deixarem um like aí embaixo e se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Isso, obviamente, se vocês gostarem do conteúdo, gostarem do jeito que eu falo aqui sobre os livros, enfim. E também eu sempre deixo o link da Amazon aqui embaixo, então qualquer coisa que vocês queiram comprar, não precisa ser só livro, vocês podem entrar aqui no link da descrição. Às vezes eu deixo linkado nos comentários, mas às vezes eu esqueço também. Entra pelo link e façam suas compras lá. Não sai mais caro para vocês, mas eu ganho uma pequena comissão, beleza? Então agora sim vamos começar com esse vídeo. Primeiro que logo no início do ano eu acabei comprando vários livros numa livraria física aí, e enfim, eu saí, acabei me empolgando e comprei vários livros, e o primeiro que eu tenho para mostrar dessa ida para vocês é o quarto livro dos Bridgerton, que é Os Segredos de Colin Bridgerton. Esse aqui eu já li, tá? E inclusive já comentei em algum vídeo aí com vocês. Gostei, mas não amei, não é meu livro favorito da série. E essa série aqui pra mim, ela, eu não vou mentir, é tipo um guilty pleasure. Não é que eu goste assim culpada, mas é uma farofa. Eu consigo perceber que a escrita da Julia Quinn aqui não é uma das melhores, tem problemas no texto, mas ainda assim acaba sendo bem divertido para mim. Então, enfim, já comprei e já li esse livro. Esse outro aqui eu também já comprei e já li, que é Frankenstein, da Mary Shelley, nessa edição lindíssima aqui, tá? Que brilha, que conforme a luz. Ela é uma edição em inglês, tá? Capa dura, a capa ela é de tecido. E quando vi isso na livraria, eu achei que ia estar o olho da cara, né? E quando eu fui olhar o preço, estava R$ 60. E assim, caso você acompanhe aí o mercado de livros, você sabe que esse é o preço de um livro atual brasileiro, que tem em média de 300 páginas, um livro normal. Lançamento você não encontra mais por menos de R$ 60. E eu encontrei um livro em inglês, capa dura, lindíssimo desse jeito aqui, nesse preço. Aí eu pensei, eu preciso comprar. E aí eu comprei. Porém, aqui, essa é uma edição assim bem crua. Livros clássicos, eles costumam colocar textos de apresentação no início, assim, ó, bem cru, só o texto mesmo, não tem nem notas de rodapé, tá? E eu acho que às vezes é por isso o preço assim tão baixo, né? Só o texto original aqui. Mas enfim, como eu tava falando, em livros clássicos eles costumam colocar textos introdutórios que te explicam um pouco sobre a obra e o contexto geral da vida do autor e como essa obra que foi escrita. E esse aqui não tem nada, nem nota de rodapé, tá? Então é você e Deus aqui lendo, e talvez algum dicionário, caso haja alguma dúvida, mas eu achei essa leitura tranquila. Ela é um pouco mais lenta de ser feita, obviamente, até pela linguagem, que é um pouco mais arcaica, mas por incrível que pareça, eu não achei difícil. Eu achei o inglês aqui arcaico mais parecido com o português mais formal do que o inglês contemporâneo, sabe? Então, enfim. Aqui a indicação, inclusive, não sei se comentei, mas eu fiz resenha sobre esse livro também e já está aqui no canal. E aí eu comprei também esse livro que é o meu xodó, que toda vez que eu olho para ele na estante, eu fico super feliz, que é Crime e Castigo, do Dostoiévski. E, enfim, nessa edição aqui de bolso, entre muitas aspas, porque que bolso que vai caber um livro desse tamanho, mas enfim, é da Martin Claret. E, enfim, é isso. Eu acho essa edição muito bonita. Eu gosto dessa cor super chamativa. Eu quero que, quando as pessoas entrem no meu quarto, olhem para minha estante, esse livro chame a atenção, porque, enfim, né? E ainda não li, mas eu quero ler, provavelmente pro ano que vem. Também não vou nem falar provavelmente, que eu não quero prometer nada, né? Eu tenho um monte de livro, um monte de calhamaço aí na minha lista de leituras, então, quando der eu lerei, mas eu quero muito ler esse livro aqui. Aqui na mesma leva, eu também comprei Um Defeito de Cor. Esse livro aqui é um trambolho, gente, super pesado, olha só a grossura dele, da Ana Maria Gonçalves, e eu escuto o pessoal comentando sobre esse livro.
já tem tantos anos, e não vou mentir que eu não sei sobre a história, mas eu escuto opiniões positivas sobre esse livro, por mais que não estejam falando necessariamente sobre o que é a história. E eu tenho muita curiosidade. Então, também, assim que eu tiver oportunidade e tempo, porque esse livro vai demandar tempo, eu quero sentar e ler. Esse outro aqui eu tive que buscar lá embaixo da minha estante, tá? E tirar um monte de livro de cima, que já estava organizadinho aqui na ordem da minha coleção, que no caso é Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do Dee Brown. Esse aqui é um livro de história, tá? Que vai focar na história ali, no relato da agonia dos indígenas americanos, tá? Então, enfim, caso você não saiba, eu gosto muito de história, consumo muitos conteúdos aqui no YouTube referentes à história, e também eu tenho alguns livros aqui de história, e esse aqui é mais um que entrou para a coleção. Aos poucos eu quero ir me aprofundando cada vez mais nos temas que eu gosto, enfim. Esse aqui, quando eu olhei ele na prateleira lá da livraria, alguma coisa chamou a minha atenção, que eu só estava vendo aqui a lombada, e eu automaticamente quis saber sobre o que era, e assim, sabe, fisgou meu coração na hora. Então, inclusive quando chegou em casa, eu tava com vontade até de abandonar o que eu tava lendo na hora, só pra eu pegar esse aqui e ler. Não fiz isso, e agora ele vai ter que aguardar também. Mas, fiquem aqui sabendo que é um livro que eu quero muito ler, muita curiosidade. Eu acho que aqui vai ser uma narrativa bem forte, porque caso vocês não saibam, a história ali dos nativos, né, e confrontos dos nativos com ah, os invasores americanos, sei lá, ah, das terras deles, assim, não foi nada bonitinho, tá? Foi bem sangrento e, inclusive, inspirou vários filmes aí de faroeste, né? Então, enfim. Agora, esses próximos livros já são de outras saídas, tá? Que eu fui em livrarias ou em sebos, e daí agora eu não vou estar mais lembrando o que é o que, pra ficar explicando pra vocês, tá? Mas enfim, aquilo lá foi numa ida só. Não estou rica, mas comprei. Enfim, e daí eu comprei também num outro mês esse mangá da New Pop, do selo da New Pop Pride, que é A Nossa Refeição. E é isso, eu não li ainda, eu quero muito ler, tá? Obviamente que se eu comprei é porque eu quero ler, né? Então quero ler. E talvez eu consiga encaixar essa leitura aí nos próximos meses, tá? Provavelmente vai estar dando reflexo aqui na capa desse livro. Não sei, tô gravando com a câmera de trás do celular, mas enfim. Isso aqui, ele é um pouco mais grossinho, mas ele é volume único e eu adoro esses volumes únicos LGBTs que a New Pop traz, tá? Gosto bastante mesmo. Nem toda história vale a pena, mas às vezes a gente encontra um, umas joias aqui no meio dessa coleção, tá? E até os que não valem tanta pena, ainda assim, são divertidos, sabe? É que tem algumas histórias aqui que de fato gostei muito e tem outras que eu não gostei tanto. E vamos ver, eu espero que eu goste bastante dessa história. Agora, de uma das minhas autoras favoritas, será que eu posso falar isso, sendo que eu só li uma trilogia dela? Mas enfim, é a R.F. Kuang que eu comprei o livro Impostora, que em inglês é Yellowface. E enfim, esse livro aqui dela não vai ser de fantasia, e até hoje eu só li a trilogia da Guerra da Papoula. Eu tenho aqui o livro de Babel, e todos esses livros são em inglês, então essa vai ser a primeira vez lendo R.F. Kuang em português. Tenho curiosidade sobre esse livro, ele não é muito grande, eu provavelmente vou passar ele na frente ali do livro de Babel, e enfim. Mas a hora que eu ler ele, eu trarei aqui para conversar com vocês, não se preocupem. E aí, como eu já tinha comprado ali o quarto livro de Bridgerton e já li, na empolgação eu fui lá e já comprei o quinto, que é Para Sir Philip com Amor. Nesse livro aqui, se não me engano, a gente vai acompanhar a história da Eloise, e enfim, tenho, sim, bastante curiosidade de ler esse livro e provavelmente lerei ele ainda esse ano. Apesar de Bridgerton ser uma série tão grande, são 9 livros, se eu não me engano, eu acho que vai ser uma das séries que eu vou acabar mais rápido da minha lista de séries que estão em andamento, simplesmente porque os livros eles são curtos, são rápidos e me divertem. Apesar de eu passar um pouco de raiva, eles me divertem. Então, enfim. Inclusive, eu terminei o quarto livro já com vontade de, no mês seguinte, enfim, eu já dar continuidade, coisa que raramente acontece. Então, enfim, vamos ver aí, vamos seguindo o fluxo.
Esse outro aqui foi um presente que eu ganhei de aniversário de um amigo meu, que no caso é o quarto volume de Ragnar Crimson. Esse aqui é um mangá, que ele inclusive tá me dando a série toda e eu não tô acompanhando. Até agora eu só li o primeiro volume. E eu de fato estou um pouco enrolada com os meus mangás. Agora no início do ano eu tinha começado num projetinho para tentar desatrasar os meus mangás, pelo menos de Kuroshitsuji. Já empacou, mas voltarei mais pra frente aí e lerei mais volumes de Kuroshitsuji e de outros aí também que eu gosto, tá? Enfim, provavelmente nas férias vocês receberão mais algum vlogzinho aí de algum final de semana que eu vou tocar pau aí nessas leituras. E agora, esses 3 últimos livros que eu tenho pra mostrar pra vocês foi na minha última ida no sebo que eu fui trocar um restante de livros que tinha ficado ainda do meu book Unhaul, que eu mostrei para vocês no final do ano passado, no início desse ano, que são os livros que eu tirei aqui da minha estante, e eu já tinha trocado a primeira leva lá no início do ano, mas acabei me enrolando, e só mais agora, perto, acho que foi no início de maio que eu fui e levei o restante para trocar, e aí eu consegui fazer uma troca bem bacana, tá, no sebo, e consegui trocar por 3 livros. O primeiro que eu tenho para mostrar aqui para vocês é Contos Clássicos de Vampiro, que vai ter aqui do Lord Byron, do Bram Stoker e outros autores. Toda vez que eu vejo esse título, Contos Clássicos de Vampiro, eu fico com muita vontade de pegar para ler, porque foi um dos primeiros livros que eu li na vida, um livro com esse título que eu peguei no meu colégio, emprestado de uma professora quando eu estava aqui, no quê? No sexto, sétimo ano. E, enfim, era um livro grande, sei lá, 300, 400 páginas, para mim era grande na época. E no início, tinha toda uma contextualização de como que surgiu ali a escrita de vampiros, e no final contava com alguns contos. E eu lembro que eu gostei tanto, e aquilo me marcou tanto, que foi praticamente um livro de não ficção que eu li, e eu gostei muito, e aquilo ficou na minha mente. Já procurei aquele livro outras vezes para eu comprar, estava sempre muito caro, então não comprei, e daí eu comprei esse daqui. Que se não for o conteúdo que eu tô esperando, ainda assim eu espero ter contato com contos clássicos de vampiros. E como nesse ano eu dei início na minha jornada de ler livros da Agatha Christie, eu pensei, por que não começar a ler Arthur Conan Doyle, não é? E daí eu fui lá e comprei um livro do Sherlock Holmes em um estudo em vermelho. Ele é bem fininho, não vou ler esse ano, tá? Não tem previsão de quando vou ler, mas tá aqui mais um para minha coleção de livros da LPM Pocket. Inclusive, tô até pensando em gravar um vídeo para vocês mostrando toda a minha coleção da LPM, que eu acho que é a editora da qual eu mais tenho livros e eu gosto bastante das edições deles. São pocket, são pobrinhas, tem muita gente que acha as capas deles feias. Ah, não vou mentir, tem algumas que são feias mesmo, horrorosas, mas eu gosto bastante das edições, a qualidade da tradução geralmente é muito boa, então não tem que reclamar, eu gosto bastante dos livros e gosto principalmente dos preços. E para encerrar, peguei aqui um livro que vale ouro, tá? Que é da editora 34, que para quem gosta de clássicos sabe que essa editora aqui, ela geralmente tem os preços um pouco salgados, mas eu consegui ela de graça praticamente, porque eu fui lá trocar livros e voltei com Ásia, do Ivan Turgenev. Nunca li nada do Ivan. E esse aqui é uma novela, tá? Curtinha, bem curtinha. E provavelmente pro ano que vem que eu vou estar pegando. Quem sabe aí no andar da carruagem desse ano eu consiga pegar também. Mas enfim, eu falo assim que eu não gosto de prometer nada. No início desse ano eu vim, fiz um vídeo falando sobre livros que eu gostaria de ler nesse ano, e eu já vi que vou flopar nessa lista, tá? Porque eu tô enfiando um monte de livro que não tava na previsão, mas assim, o foco é ler o que eu tô afim no momento, né? Enfim, comprei aqui, comprei não, troquei Ásia, do Ivan Turgenev. E, enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É um videozinho singelo, 12 livros novos na estante. Eu sei que tem outros criadores de conteúdo aí que vocês seguem e que talvez recebam muito mais que isso até em um único mês. Mas aqui, como a gente que tem que bancar na própria leitura, o ritmo é um pouco mais lento, até porque eu não leio nesse ritmo, não é? Então, enfim, eu tô bem satisfeita com essa lista e, inclusive, já tô até pensando em mais livros para eu tirar da minha estante, porque assim como estão chegando esses livros,
A minha estante não tem um espaço infinito, então pode ser que chegue num momento que está se aproximando que eu não vá ter muito espaço para esses livros, não é? Então, enfim, até já comecei a usar uma outra prateleira que eu não costumava usar lá em cima, mas enfim, vou me desfazer de mais livros aí mais pra frente, e daí vou gravar vídeo pra vocês também, né? Enfim, vou ficando por aqui. Me conta aí embaixo que livros que você andou comprando aí nos últimos meses e o que você acha do preço dos livros ultimamente no Brasil, que olha, dá um desgosto toda vez que eu entro na Amazon, que eu vou numa livraria física, mas enfim, é essa a nossa realidade, é o que há para hoje e para amanhã também. Então, enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, lembrem de deixar um like aí embaixo, se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Tô tentando postar vídeo toda semana, tá? Ahn, mas final de semestre nem sempre dá, tá? Mas eu tô me esforçando para trazer conteúdo aqui para vocês. Então se inscreve aí no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!